Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e hoje nós vamos trabalhar geometria. O nosso assunto em geometria, na verdade, é a nossa primeira avaliação de geometria, a avaliação do primeiro período, tá certo? Aí nós temos aqui o seguinte: a nossa avaliação ela vai ter 8 questões, mas elas são simples. Ela não é de alternativas porque o nosso quadro é pequeno, mas ela é bem fácil, é só colocar os termos que estão na própria questão. Primeira questão: determine quem é o ponto, a reta e o plano. Então aqui, nós temos aqui letra A, B e C. Uma delas é o ponto, uma delas é a reta e uma delas é o plano. Então é só colocar o nome embaixo de cada um, tá certo? Segunda questão: determine quem são as retas paralelas, concorrentes e coincidentes. Então essa segunda questão também está fácil. Nós sabemos que as paralelas estão lado a lado uma da outra e elas não se tocam. Nós temos as concorrentes, que são retas que se cruzam. E nós temos uma reta coincidente, que é só uma que vale por duas. Por isso que ela tem duas letras. Então, tá fácil para poder determinar quem é cada um. Então, é só colocar o nome embaixo de cada uma delas. Terceira, determine quem são a reta, a semi-reta e o segmento de reta, né? Então aqui também está fácil, é só colocar o nome embaixo, porque no caso a reta, ela é infinita para todos os lados, quer dizer que ela não tem pontos. A semi-reta ela é infinita para um lado e para o outro lado ela é limitada por um ponto. E o segmento de reta é limitado tanto de um lado como do outro por 2 pontos, um de um lado e outro do outro. Então está fácil para identificar, é só colocar o nome embaixo. Quarta, determine quem são as figuras geométricas, no caso aqui os triângulos, né? Entre equilátero, isósceles, escaleno e retângulo. Veja bem, nós temos aqui 4 tipos de triângulo e você tem que colocar o nome de cada um embaixo dele. Por exemplo, o equilátero é aquele que tem 3 lados de mesmo tamanho. O isósceles é aquele que tem 2 lados de tamanho igual e um diferente. O escaleno, ele tem 3 lados de tamanho diferente. E o retângulo, ele é fácil, porque ele tem uma linha horizontal e uma linha vertical naquele triângulo, né? E a outra já é inclinada. Então tá fácil de identificar. É só colocar o nome embaixo de cada um, tá certo? Quinta questão. Determine quem são as figuras geométricas quadriláteros. Né? No caso, nós temos um quadrado, um retângulo, um paralelogramo e um quadrilátero propriamente dito, né? Então veja bem, aqui você também só vai colocar o nome embaixo. Por exemplo, o quadrado é aquele que você vai colocar quadrado, onde é aquela figura que tem 4 lados do mesmo tamanho. O retângulo é aquele que tem 2 lados, né, 2 lados de mesmo tamanho e outros 2 lados de mesmo tamanho, né? Dessa forma. O paralelogramo, ele tem 2 linhas horizontais e 2 inclinadas, já é mais fácil, né? No caso do quadrado, do retângulo, ele tem duas horizontais e 2 verticais, também está fácil de identificar. E o quadrilátero propriamente dito é aquele que ele tem 4 lados, todos de tamanhos diferentes, tá certo? 4 linhas de tamanho diferente. Elas não precisam estar na mesma posição. É só colocar o nome embaixo. Sexta questão. Determine quem são as figuras geométricas losango. Então aqui nós temos 3 tipos de losango. Nós temos o losango propriamente dito, que pode ser chamado de losango retângulo, porque eles são 4 linhas para formar o retângulo do mesmo tamanho. Nós temos o losango pipa ou losango papagaio, onde ele tem 2 linhas maiores que 2 menores. E nós temos o losango isósceles, que ele é mais, apesar de ser que nem um retângulo, mas ele é mais comprido, né? Ou para cima ou para baixo, mas ele é mais comprido, deixando as suas diagonais internas bem mais curtas, né? Sétima questão. Determine quem são os trapézios. No caso dos trapézios, isósceles, escaleno e retângulo. Também está fácil. No caso do trapézio isósceles, é aquele que tem 2 linhas horizontais e 2 inclinadas de mesmo tamanho. Elas são inclinadas em posições diferentes, mas elas são do mesmo tamanho. O trapézio escaleno é aquele que tem 2 linhas horizontais de tamanho diferentes e 2 linhas inclinadas em posições diferentes e tamanhos diferentes. Então dá para identificar. E o trapézio retângulo, esse é o mais fácil de todos, porque ele tem uma linha vertical e uma linha horizontal certinha. Então esse é o mais fácil de identificar, o trapézio retângulo, né? Certo? Só colocar o nome embaixo. Oitava questão. Determine quem são
os sólidos geométricos entre prismas, pirâmides e corpos arredondados. Aqui faz demais. Então você vai identificar aquele formato, aquele sólido geométrico que está na forma de prisma. Como assim na forma de prisma? Ele tem duas bases achatadas, uma em cima e outra embaixo, ou então uma na esquerda ou na direita. No caso da pirâmide é fácil, ela só tem uma base só, que é a parte de baixo. E o corpo arredondado, esse aqui é fácil mesmo, porque ele tem partes arredondadas em cima e embaixo, ou pelo menos em alguma das partes tem que ser achatada e a outra tem que ser de formato arredondado. Tá certo? Formato cilíndrico e assim por diante. Tá bom?